Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Dr. José Paulo Pfaff o conjunto de respostas que aqui deixou, o conjunto de informações, que por vezes são, não vou dizer muito, mas são ligeiramente contraditórios com aquilo que temos vindo a ouvir ao longo destas várias sessões que aqui temos vindo a fazer. Mas, neste momento, Sr. Presidente, Dr. José Paulo Pfaff, o que lhe queria dizer é o seguinte. Primeiro, senti-me muito lisonjeado com a sua preocupação com o Partido Social Democrata, do qual sou militante desde os anos 70. E senti-me lisonjeado, mas a verdade é que há eleições no dia 10 de março e, naturalmente, que o Partido Social Democrata, se obtiver um resultado que lhe permita formar um governo, resolverá seguramente estas questões, na medida em que acabou de mencionar. Resolverá, e aqui, Sr. Dr. José Paulo Pfaff, resolverá como nos anos 80 resolveu, como bem sabe, que é conhecedor da história da imprensa e sabe o que se passou nos idos anos 80 em relação à imprensa em Portugal. Melhor do que eu, seguramente. Mas dizer-lhe, Sr. José Paulo Pfaff, que neste momento o PSD ainda não governa o país. E também não desgovernou, nem desgoverna o país nestes últimos 8 anos. Pelo que a questão muito direta que lhe queria colocar é o seguinte. A questão da Lusa foi uma decisão do Governo ou não foi uma decisão do Governo final? Primeira questão. Segunda questão em relação a este assunto. Mencionou que o Governo, por aquilo que eu percebi, arrastou este assunto até ao limite. Pelo menos 2 ou 3 meses de atraso teve em relação à conversa inicial. É ou não verdade esta questão? Ainda sobre este assunto, qual o papel do Sr. Ministro da Cultura em todo este processo? Porque nós temos 2 ministros que tiveram entrada de Leão e saída de Sendeiro e tivemos um ministro que tentou ser um hipotético com uma entrada de Leão, mas nem isso conseguiu e muito menos sai de Sendeiro daqui, que é o Ministro da Cultura. Mas isso é contas, como referi bem, contas de outro rosário. Portanto, eu gostaria de que respondesse a estas 3 questões em concretos. Por último, Sr. José Paulo Pfaff, a questão que lhe queria colocar é o seguinte. Quando esteve aqui o Sr. Domingos Andrade, mencionou que quando chegou à administração estariam a receber os administradores cerca de 16 mil euros, eles próprios decidiram passar para 8 mil euros, queria saber se isto é verdade ou não, e a terceira questão, agora passaram de 8 para 4 mil, por aquilo que me pôde aqui testemunhar com a apresentação do recibo de vencimento. Não respondeu à questão quantas pessoas de recibos verdes os senhores acabaram por dispensar a partir de janeiro deste ano. E eu falo no plural, porque é a Comissão Executiva ou o Conselho de Administração que tomaram esta decisão. E ainda por último, mas mesmo muito por último, a questão que lhe queria colocar, e já a coloquei há pouco, esta estratégia de hoje ouvimos de manhã um dos seus colegas que está consigo nas reuniões de administração e agora ouvimos a sua opinião, quase me leva a pensar aquilo que disse ao início. É o próprio grupo se quer destruir ele próprio, porque há muita divergência entre aquilo que foi dito hoje de manhã e aquilo que é dito hoje à tarde, exatamente pelas pessoas que se sentam à volta da mesa como nós nos sentamos aqui. Mas aqui nós temos as naturais divergências entre os partidos políticos e ainda bem, que é o fermento da democracia. Mas num Conselho de Administração de uma empresa pressupõe-se que aquilo que é divergente fique dentro. Com discussões, com desacordos, é natural, faz parte, mas depois fique dentro. E o que nós temos encontrado aqui, não da parte tanto dos trabalhadores, digamos assim, pondo esta questão nesta linguagem, mas mais das pessoas ligadas à administração. Não acha que é tempo de os senhores se entendem lá dentro para poderem dar uma imagem mais forte do vosso grupo? É esta a questão. Sr. Presidente, peço desculpa se insisti.